Estamos de volta, programa Painel Livre de hoje, falando da vida na cantina da escola. Com a gente a merendeira do Belita, Monize Mourão, que está aqui contando a sua história para a gente. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Monize, você está no 8º período já do curso de Direito? Sim, na reta final. Como é que você aproveita todos esses conhecimentos, tudo que você aprende na faculdade para adaptar na sua vida profissional, hoje, por exemplo, dentro da cantina? Assim, o direito me ajudou muito e a escola me ajudou muito no direito. Porque é lá que eu vejo a realidade. O que eu aprendo, eu vejo lá. Porque lá eu posso ter contato diretamente com as relações familiares, eu vejo como que é a criação dos filhos, vejo como é os pais, a relação entre os profissionais da educação, as crianças com a gente, os funcionários. Aí eu observo a necessidade das crianças, da proteção, a educação. É isso que eu consigo entender lá. Como eu não tenho oportunidade de fazer estágio por causa do serviço, isso me ajuda muito a entender toda a questão jurídica, assim, principalmente das crianças. Eu consigo entender tudo lá. Interessante que você lida com aquilo que o direito entende como absolutamente incapaz, mas você acaba vendo que são sujeitos de direito, né? Sim. Isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Exatamente. É assim que eu consigo entender o direito na prática. Porque lá a gente tem contato diretamente com o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né? A gente vê lá a situação de vulnerabilidade, a gente vê como que é a necessidade da criança em ter um acolhimento na escola. Muitas não têm esse acolhimento em casa. A gente acaba que vira a família, que é o acolhedor da criança, que sabe incentivar. As crianças veem na gente como se fosse a proteção mesmo. E olha que eu fico na cozinha. E mesmo assim, eles têm todo carinho comigo, atenção, gostam de conversar, contar o que acontece. Isso é muito interessante, né? Eu acho que você tendo essa oportunidade, né, de lidar com pessoas, muitas vezes pessoas que têm carência de tudo, né, no dia a dia, e são aqueles vulneráveis, aqueles, né, que o direito precisa tutelar realmente, e aí você acaba fazendo tudo que você aprende, você acaba levando, mesmo estando numa cantina. Mas a minha questão é que, muitas vezes, a pessoa que está no seu ambiente de trabalho, ela está tão envolvida que a maioria das pessoas fazem o TCC, a monografia, sempre ligado àquilo. Você já escolheu o seu? Não, mas eu tenho muitas chances de levar para esse lado, da criança e do adolescente. Porque é o que eu tenho mais contato, é o que eu convivo e o que eu acho que eu estou mais preparada para escrever sobre o tema. E assim, você já estudou direito, né? Sabe que na faculdade, é uma faculdade mais assim, considerada de elite, não tem ninguém com a realidade como a minha. Então eu acho que se eu levar para esse lado do que eu tenho lá, minhas experiências na escola, seria um TCC diferente dos outros. Porque eu acredito que ninguém nunca levou para esse lado como eu vou ter a oportunidade. Porque você está no trabalho de campo, né? Sim. Não é só uma revisão bibliográfica, você conhece a realidade. E agora, trazendo para esse lado, você tem visto a aplicação ou violações? Aí eu não estou falando da escola, eu estou falando da experiência que você tem no dia a dia, das experiências que são trazidas para você, da experiência da aplicação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem violação. Violação ou aplicação? Mais. Tem ambos, os né? dois lados, ambos. Tem muita aplicação, mas também tem, né? Fica muito assim a desejar. Muita gente não entende como que é a criança, porque a criação hoje em dia é diferente dos tempos antigos, mas tem gente que ainda segue aqueles modelos mais antigos, e a criança tem novas necessidades. E sim, o estatuto deixa muita coisa a desejar na prática, assim, não acontece tudo certinho, não. Como é que é definido o cardápio dentro da escola? Tem os nutricionistas, como eu já falei antes, eles são responsáveis por isso, eles que fazem o cálculo, né, dos nutrientes necessários e de acordo com o orçamento deles lá, eles compram os alimentos. E a gente, né, as serventes, a gente tem a obrigação de fazer os inventários. Quando eles solicitam, a gente faz o inventário e manda para eles. E aí, sempre que tiver alguma comida que a gente vê que não está sendo bem aceita,
a gente tem que falar. Aí eles vão ter alguma troca para substituir por outra coisa que satisfaça os nutrientes, mas que as crianças aceitem melhor. Pois é, mas, por exemplo, tem o dia da semana que é para determinado alimento? Sim, tem um cardápio montado do mês inteiro. Aí tem primeira semana, segunda semana, terceira e quarta. Aí tem o cardápio todinho, certinho, de segunda a sexta. Mas a gente não segue ao pé da letra, porque, como eu disse, de acordo com o que tiver disponível. Se tiver um legume diferente do que está no cardápio, a gente vai fazer o que está diferente. Se uma comida, algum alimento está perto de estragar, a gente tenta usar ele primeiro para evitar o desperdício. Aí é assim que funciona. Aí as crianças, na hora que elas estão fazendo a refeição delas lá, por exemplo, tem legumes, eu não gosto, elas vão separando tudo, Sim. O outro pega, não pega, como é que vocês administram isso? Quando a gente faz assim, o arroz, o feijão, o legume, a carne é tudo separado. Aí a gente serve igual em casa, um almoço normal, tudo separadinho. Aí eles falam, tia, não quero isso, por exemplo, quiabo. Não quero quiabo, tia. Aí a gente não coloca. Mas tem que estar conversando. Come, é saudável, para você ficar forte. Aí a gente vai conversando. Aí até que aceita. E muitas vezes eles nunca nem comeram daquela comida e falam que não gostam. Aí muitos começam a comer depois disso. E a gente tem que estar sempre incentivando a aceitar, pegar. Mas sempre tem quem deixa no prato também, deixa no cantinho. Bom, como você disse que sempre foi uma boa cozinheira, né? É claro que além da oportunidade de trabalho, financeira, de manter o sustento para você estudar, né, aqui em Diamantina, você teve a oportunidade de aprender muita coisa, né, que você provavelmente não sabia, até mesmo de preparo na cozinha. Hoje, você já prepara uma refeição vendo os nutrientes de forma diferente que você fazia antes? Dos nutrientes eu não vejo tanta diferença, porque eu já tinha essa noção de tipo assim, carboidrato, proteína, o legume, a vitamina C, isso eu já tinha essa noção. Mas hoje em dia o que eu acho diferente é que eu estou preparada para cozinhar o que for. Se me falar, faça isso para tantas pessoas, eu não vou mais ficar assim com aquele sentimento de desespero, ai, será que eu consigo? Agora é natural, eu faço de boa, não tem problema nenhum. Se você tiver vontade de fazer um prato diferente dentro da escola, é possível fazer isso? Algo que você sabe que as crianças vão gostar muito? Não exatamente, mas eu posso. Por exemplo, na Semana das Crianças, o lanche é diferente. Até que é a escola mesmo que organiza, não é os nutricionistas, e fazem alguma coisa diferente. Por exemplo, se as crianças gostam muito de cachorro-quente, aí nessa semana pode fazer. Mas, por exemplo, se for um dia que o cardápio tem carne e batata, se eu quiser fazer um escondidinho de batata e colocar carne, eu posso, porque é a mesma coisa. Mas vai ficar diferente e as crianças vão achar, nossa, outra coisa, e vai comer. Sendo que vai ter o mesmo valor nutricional e tá tudo bem. Que ótimo. Agora, você fez o concurso, você disse, para cozinha, para servente. Sim. Acabou indo para cozinha. Sim. Por quê? Porque no início eu entrei e fiquei na limpeza, porque já tinha as doninhas mais antigas. Aí eu entrei no início de 2020, que estava naquele cenário de início de pandemia. Aí veio, eu acho que eu trabalhei 1 mês e meio e começou a pandemia, parou tudo. Eu nem tive experiência nem nada. Aí durante esse período de pandemia, que foi longo, né? 2 anos eu acho, aí as doninhas aposentaram. Aí alguém tinha que assumir a cozinha. Porque as que entraram depois eram novatas, mais novas do que eu. Apesar que eu não tinha experiência ainda, alguém tinha que assumir a cozinha. Acabou que foi uma oportunidade que eu tive que assumir e assumi, né? Aí foi assim, cozinhar eu já sabia, mas não nessa quantidade. E no início, fiquei assim, né, apreensiva e tudo, mas nunca deu errado. E com o passar do tempo, tá natural e tudo bem. É muito diferente você cozinhar para dentro de casa, para poucas pessoas, com uma quantidade grande de pessoas. É diferente, porque... Como é que acerta a mão no tempero? Exatamente. No início, como que eu vou saber? Não adiantava perguntar à minha mãe, porque ela também não tem essa experiência de cozinhar para muita gente. Ela só cozinha em casa. Então, foi na tentativa mesmo. Ele vai colocando aos pouquinhos Vai colocando aos e vai poucos, experimentando. E vai ganhando pique. Vendo qual o jeito que fica mais fácil. Se alguém dá uma dica, se eu ver que eu me adaptei a essa dica, eu levo, né, em frente e vou assim. Essa técnica de ir fazendo e experimentando te fez ganhar quilos?
engordar um Já, pouquinho. engordei, mas agora já voltei ao normal, já consegui ficar estável. Hoje já me acostumei. Que ótimo. Bom, Monize, foi um prazer recebê-la, conhecer a sua história e saber como é que é a rotina dentro de uma cantina dentro da escola, né? Foi um prazer. Parabéns pela sua luta, né? Muito Pelo seu obrigada. sucesso e espero que você, depois de formar, o que você pretende? Vai advogar? Vai prestar concurso? Pretendo prestar concurso, mas antes eu quero advogar, sim, eu quero ter a experiência, viver, né? Como que é a advocacia, eu quero sim. Boa sorte para você, muito obrigado. Muito obrigada. Cuide bem das crianças lá. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Tá aí, falamos sobre a cantina da escola, é a merendeira, né? A Monize Mourão, que atendeu o nosso convite para contar essa história aqui pra gente. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.